Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver. Brasília nublado, Mayra entupida, né? Sempre, sempre, sempre. Uma rinite, uma alergia que não passa nunca. Misericórdia. Bom dia, povo. Bom dia. Deixa eu aumentar aqui o som. Bom dia, meus amores, nessa terça-feira. Terça-feira maravilhosa, por quê? Porque a gente acordou bem, porque a gente acordou com saúde. Aqueles que não acordaram com saúde vão buscar hoje melhorar, se curar, né? Tem oportunidade de buscar. Então é um bom dia. É um bom dia para todo mundo que amou, que foi amado. Se hoje você amanheceu com saudade, é porque você teve a oportunidade de amar e de ser amado. Então é um bom dia. É um bom dia porque tudo pode ser mudado hoje. É um bom dia porque você pode escolher ser outra pessoa hoje, se a de ontem não te agradou. Então é sempre um bom dia quando a gente acorda aqui pronta, prontos para lutar, para lutar. Então é bom dia, bom dia, bom dia. Eu resolvi hoje entrar antes de ir trabalhar, né? Porque eu sempre entro na hora do almoço, mas às vezes entro correndo também. E aí hoje eu falei, não, vou entrar para falar com meus amores antes do trabalho, né? Bom dia, Alessandra. Bom dia, amor com caridade, Letícia. Um beijo, querida. Vão me dizendo depois se a internet está boa, tá? Porque aqui em casa tem hora que a internet não tá, não. Sobre o material escolar, nós ainda estamos arrecadando, claro, até sexta-feira eu preciso arrecadar mais 1.000. Tem mil já comprado, 1.000 mochilas, buchicho do material, né? Hoje a gente já vai comprar os cadernos, né? Os cadernos que estão faltando, mas ainda faltam mil kits. E a gente ainda pode conseguir, nós estamos na terça-feira, viu? Então a gente tem até sexta-feira para conseguir isso. Essa semana já vamos soltando o que tiver pronto, o pessoal da casa vai começar a produzir esse material e a gente já vai enviar para as crianças o que tiverem prontos antes do carnaval, tá certo? Então vamos lá correr atrás desses materiais, né? Vamos correr atrás daquilo que essas crianças precisam, vamos movimentar a roda do bem, porque é isso que o mundo está precisando, é movimentar a roda do bem. Então, o que é que vai acontecer? Até sexta-feira a gente vai arrecadar. Você que puder e quiser, pode deixar o material na Casa da Caridade, material mesmo. E você que quiser doar o dinheiro, o valor do kit está custando R$ 62,30, tá bom? R$ 62,30. Agora, se você mora em Brasília ou se você quer encaminhar pelo correio, é só mandar pela Casa da Caridade. Nós estamos arrecadando mochila, nós estamos arrecadando lápis, tesoura, borracha, caneta, lápis de cor, lápis de cera, pincel, caderno. O caderno é aqueles de uma matéria, tá? Por quê? Porque as crianças usam mais ou menos aquelas em idade escolar menor, 4 cadernos de uma matéria. Cada caderno é uma matéria. Então é por isso que a gente está colocando 4 dentro da mochilinha, tá bom? Então a gente vai fazer isso até sexta-feira. A gente quer arrecadar todo o restante. Pode deixar na casa, pode mandar nos correios ou pode doar no Pix R$ 62,30, né? Que compra o kit. Bom, a gente queria comprar muitas coisas, né? Mas isso, por enquanto, é o que nós estamos podendo montar para essas crianças. Nós já achamos kits a R$ 17, a R$ 19, kits não, mochila, a R$ 17, a R$ 19. A gente tem procurado Brasília e o entorno de Brasília inteiro por esses kits, tá certo? Para que a gente possa entregar para as nossas crianças. A cesta básica continua aí a campanha para que a gente possa arrecadar o dinheiro da cesta básica para pagar o nosso amigo, né? Nosso amigo Wagner, da Nutri Cestas, tá certo? Beleza. Pronto, vamos lá. Hoje eu acordei, né, com aquela sinusite, Gente, eu nunca sei direito como colocar o Pix aqui, mas tem o Pix na bio, ou quem puder colocar, Will, coloca o Pix aí para as pessoas. É porque eu tenho que
Eu tenho que ver o Pix aqui e aí parece que eu digito, não é? Eu digito, é isso que acontece. Deixa eu ver quando a Will botar o Pix aqui, eu vou tentar fixar o Pix. É, meu Deus. É do um... Tecnologia e eu somos bem... Sei nem explicar, nós somos bem antagônicas. Opa, vai surgir um Pix aqui, deixa eu ver se eu consigo, tá? Vocês estão sabendo que amanhã tem Despertar com Mayra, hein? Amanhã tem Despertar com Mayra Rocha. Nós vamos falar de quem? Quem já viu lá, ó? No YouTube a gente botou um shortzinho bem bacana. Amanhã nós vamos falar sobre Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Olha que palestra maravilhosa. A palestrante nem tanto, mas o assunto é maravilhoso, viu? Eu nem sei se eu consigo falar, né? Se eu consigo falar da forma que Paulo de Tarso requer, porque Paulo de Tarso é fantástico, não é? Paulo de Tarso é fantástico. Peraí, opa, foi errado aqui. Oh, meu Deus. Opa, agora foi, muito bem. Então eu vou falar sobre Paulo de Tarso amanhã, sobre o apóstolo dos gentios. Vou tentar trazer Paulo de Tarso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Será amanhã, no Despertar da Noite, se eu não me engano é 7h30, né? Mas vamos dar, é 7h30 sim. 7h30 da noite amanhã, no YouTube, Mayra Rocha falando sobre Paulo de Tarso, né? Tem muita coisa ainda que eu preciso estudar de hoje para amanhã, porque imaginem, falar de Paulo de Tarso é um leque, né? É um leque sem fim, porque Paulo de Tarso foi um dos apóstolos que eu tenho mais admiração. Por quê? Porque Paulo era humano, Paulo era errante, Paulo se descobriu errante, né? Paulo se descobriu uma pessoa capaz de mudar, né? Porque antes ele era Saulo. Então, quando ele muda o nome, é um simbolismo que ele mudou, né? Que ele mudou como ele queria mudar, como ele se tornou um outro espírito, uma outra pessoa. Então, falar de Paulo de Tarso é falar mesmo de uma pessoa capaz de mudança, né? De Saulo para Paulo. Eu sou um Saulo que virou um Paulo, pelo menos está tentando virar um Paulo, e você também é. Então, falar de Paulo de Tarso é fantástico. Eu não sei nem se eu tenho capacidade, mas tentarei falar. E aí eu estou vendo com o Daniel se no bloquinho da Mayra no carnaval a gente fala das cartas de Paulo ou a gente segue com outros assuntos escolhidos por vocês, né? Então, falar é isso mesmo. Paulo não se culpou, Paulo não se justificou pelos erros dele. Paulo simplesmente mudou. Viu que precisava mudar, viu que precisava dar um outro caminho na vida e mudou. Então, Paulo é um exemplo do que eu quero ser, um exemplo do que a gente deve ser, né? Uma constante mudança quando as coisas não nos agradam. Principalmente nós, quando nós não nos agradamos daquilo que nós estamos fazendo. Porque a mudança tem que ser de nós para nós mesmos. Nós não vamos conseguir mudar as pessoas. Bom dia, Regininha. Nós não vamos conseguir mudar as pessoas. Então, amanhã, às 7h30, nós temos Despertar com Mayra Rocha presencial na Casa da Caridade. Você pode ir presencial, não tem inscrição, porque lá cabe em todo mundo. Então, pode ir tranquilo, sem problema. Amanhã, 7h30, na Casa da Caridade. Nós estamos pedindo para quem for para a palestra presencial levar 1 litro de leite. Para quê? Para que a gente possa juntar para o asilo. São 932, se eu não me engano, litros de leite para os asilos. Então a gente está pedindo, né, 1 litro de leite para a gente juntar, para levar para o asilo. E, por favor, vamos pedir nossos kits escolares, né, para todo mundo que puder nos ajudar. Mas hoje, eu estive pensando ontem, né? Às vezes a gente está tão mecânico no dia a dia, né? Acorda, toma um banho, se arruma, horário para entrar no serviço, horário para almoçar, horário para continuar o trabalho. À noite chega o horário da faculdade, o horário do estudo, o horário que você tem que estar lá, né? O horário que você tem que estar lá em casa. Enfim, a gente está entrando num maquinário, a gente está programado para trabalhar, para acordar, para falar, enfim, nós estamos andando assim, ó, no automático. Então eu fiquei muito pensando sobre isso, sobre como às vezes a gente não leva um tempo
para pensar na vida de uma outra forma. Uma coisa boa que se tem antigamente, assim com o rei Salomão e com outras pessoas, com outros filósofos, era que eles paravam para pensar um pouco na vida. Eles paravam para pensar sobre a vida, sobre a questão de viver e não tão somente vinculados àquilo que eles estavam vivendo. Nós não, nós estamos no maquinário, no problemático, no automático para pensar só sobre aquilo que nós estamos vivendo. Então, nós temos dias que nós acordamos sempre focados no nosso problema, na nossa dificuldade. Nós estamos focados no que vai ocorrer durante o dia, mas nunca pensamos sobre a vida, sobre como ela realmente é, ou sobre fatos de passado que a gente deixou para trás. Mas claro, não é pensando somente nos erros, não é vivendo os erros, é trazendo muitas vezes as vivências que nós temos para raciocinar sobre a vida no geral. Então eu fiquei pensando muito sobre isso. E li muitas coisas, eu gosto muito de ler quando eu estou sem sono também, eu gosto de fazer meus estudos. E me deparei com uma frase que me tocou profundamente. A frase vinha dizendo assim: não se preocupe com o Judas. Ele se mata sozinho no final. Essa foi a frase que eu escutei. Uma das frases mais marcantes, mais profundas. E talvez, ao meu entender, mais violenta, mais difícil de ouvir. Mas é uma frase realmente que nos faz pensar. É uma frase realmente que nos mostra como as coisas acontecem. Não se preocupe com Judas. Ele se mata sozinho no final. Jesus não precisou se preocupar com a traição de Judas. Jesus não seguiu pensando na traição de Judas. Aliás, Jesus sabia que Judas iria trair. Você também já faz relações, conexões que você já desconfia que vão te trair. Você já faz conexões sabendo que esta pessoa tem uma aspiração a ser Judas. Porque nós conhecemos as pessoas com qual nós nos relacionamos. Muitas vezes o que a gente faz é tentar maquiar isso para que essa relação ainda continue acontecendo. Muitas vezes nós olhamos para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nós conhecemos ela na profundidade, nós firmamos relações com elas, mesmo sabendo que um dia elas nos trairão. Tem vínculos que são fortes como rocha e tem vínculos que são fracos como um papel em branco. Então, quando nós formamos relações, nós adquirimos um bom senso de entender qual é a capacidade de amizade ou qual é a capacidade que essa outra pessoa tem de firmar relações sólidas e fixas. Mas nós insistimos. Então, depois a gente conhece a pessoa, reconhece, né? Porque quando a traição ocorre, você pensa, eu não conhecia essa pessoa, eu achava que eu conhecia. Não, você conhecia essa pessoa. Eu também conhecia essa pessoa, mas eu preferi acreditar naquele papel que eu criei para ela. Eu preferi acreditar que ela seria aquilo que eu queria que ela fosse para mim, não o que realmente ela era. Eu não respeitei a essência dela. Você pode estar pensando agora, Mayra, será que você está dizendo que tem gente que tem essência para trair? A questão não é a essência para trair. A questão é que você conhece pessoas que são fragilizadas pelo materialismo, pelo desejo, pela inveja. Existem pessoas que são suas amigas, mas que elas não querem que você esteja melhor do que elas. Elas até te querem bem, mas elas não te querem melhor do que elas. Há pessoas que não conseguem reagir à vida que você leva, porque ela conhece apenas o que você mostra, o sorriso de manhã, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja se sentindo fraco, elas vão apenas focar no sorriso que você dá pela manhã. Se você é uma pessoa que não reclama, não é de reclamar, ou seja, você é uma pessoa que não é de reclamar da vida, as pessoas já começam a encarar isso de uma forma diferente. Elas encaram como se você não tivesse problemas. E aí já começa toda uma situação de inveja, de desejo, né? Às vezes isso vira até uma obsessão. Então,
Quando eu ouvi essa frase, não se preocupe com Judas, porque o Judas se mata e sozinho no final, é que todos os nossos atos, os nossos passos, pensamentos, tudo aquilo que nós produzimos, volta como um bumerangue para a gente mesmo. O bumerangue que você joga e volta para você. O que você está jogando para as outras pessoas voltará para você. E de uma forma muito mais forte. Por quê? Porque ele pega impulso. Quando você joga, ele pega impulso para voltar. Então, esse bumerangue, ele volta para você e você tem que saber lidar com isso. Lidar com o que você jogou e com o que você captou. Será que nós estamos prontos para receber esse bumerangue de volta? Será que nós temos condições de absorver aquilo que nós lançamos para as outras pessoas? E sim, o Judas se mata no final. E se mata sozinho, sem grandes alardes, ele vai sozinho e se mata. Mayra, você está dizendo para as pessoas se matarem? Não, gente, isso é uma simbologia. A morte é espiritual de Judas, não é uma morte apenas material. Judas reconhece tanto o seu erro e a sua vergonha que é incapaz de estar para ver a injustiça que foi produzida pelos seus atos. Mas não espere a atitude de outras pessoas como a de Judas, que reconheçam os seus erros. Não esperem que as outras pessoas possam ver com vergonha aquilo que elas produziram de injustiça, porque nem todo mundo será assim. Aliás, serão poucos que irão reconhecer o seu erro e que sentirão vergonha das consequências dos seus atos. Mas no final, essa pessoa que produz injustiças, essa pessoa que te traiu, essa pessoa que não reconheceu sua amizade, essa pessoa que se juntou com outros, porque se tem uma característica firme de uma pessoa invejosa, de uma pessoa que não sabe lidar com a alegria ou que não sabe lidar com o sucesso dos outros, é que ela se juntará àqueles que são mais parecidos com ela. Ela se juntará porque ela é tão pequena, tão fraca e tão incapaz, que sozinha ela sabe que não conseguirá te atingir. Outras pessoas comprarão essa história dela, não porque acreditem nela, mas porque eles vão colher alguns frutos, pequenos frutos, uma faminha, um likezinho, ou até mesmo uma comida no restaurante, ou uma roupa, ou enfim, apenas palavras ou olhares que se dizem respeito uns aos outros. Eles colherão, mendigarão por pequenas coisas e muitas vezes eles são capazes de destruir coisas, pessoas, trabalho, saúde, saúde mental sua, apenas para se sentirem melhores. Pessoas fracas, pequenas, espíritos muito pequenos, espíritos que ainda estão engateando, muito, mas engateando mesmo. Parece que eles saíram agora, parece que foram criados agora e a gente sabe que não. Mas espíritos muito baixos, muito pequenos, precisarão diminuir aquilo que eles acham que é uma ameaça. E olha só, você pode dizer, Maria, mas eu não tenho nada que ninguém quer, negativo. Nós todos temos sempre alguma coisa que outra pessoa deseja e que por incapacidade não conseguiu. E é difícil você aceitar que você foi incapaz de conseguir alguma coisa. Como é difícil você aceitar que você fracassou, mas que a outra pessoa teve sucesso. Mas dentro dessa dificuldade é que se tornam espíritos melhores, é que nos tornamos melhores pessoas, em reconhecer o sucesso, a alegria dos outros como um presente para nós também, em reconhecer a alegria, o sucesso, né, o exemplo do outro como algo que nós queremos seguir, queremos lutar para ser e não invejar. Pessoas pequenas tendem a diminuir você para que vocês possam se olhar. Porque se ela for grande e a outra for pequena, jamais esses olhos se cruzarão. Então o que você tem que fazer é não se diminuir ao ponto de conseguir estar no nível e no olho daquela outra pessoa. Porque ao final das contas, o Judas se matou. E sozinho. Então essas pessoas também chegarão ao seu fim problemático, ao seu fim violento, ao seu fim de guerra interna, sozinhos. E ninguém e nada pode parar alguém que está determinado a vencer. Nada e ninguém pode frear o seu crescimento espiritual. Nada e ninguém pode
paralisar você naquilo que você luta, que você trabalha, que você coloca energia boa e positiva para alcançar. E olha só, eu nem estou falando de material, eu nem estou falando de bens, esses ficarão. Eu estou falando de honestidade, eu estou falando de seriedade, eu estou falando de sinceridade. Como foi difícil reconhecer, né, nas pessoas aquilo que eu gostaria em mim e aquilo que eu não gostaria. Como é difícil você abrir os olhos espirituais para tentar enxergar as pessoas ao seu redor. Hoje você pode estar colhendo o fruto de uma traição. Hoje você pode estar triste porque foi traído por alguém que você diz que não esperava. Mas se você parar para pensar, se você raciocinar, você teve inúmeros avisos ao longo da sua caminhada. As amizades, a parentalidade, a familiaridade, principalmente afetiva, ela não é reconhecida de um dia para a noite, mas também não é caracterizada pela quantidade de anos. Você pode ter um recém-amigo muito leal e pode ter um velho amigo totalmente infiel e vice-versa. Ou seja, não é o tempo que forma o caráter das pessoas. São os atos que essas pessoas produzem. Não é o pouco ou muito tempo que determinará se você será amigo, amiga ou se você estará com a sua família por afinidade para sempre. Não é isso. Não é isso que determinará. É sim os atos que vocês produzem para caminhar junto. Muitas vezes, as vítimas de violência, e aí a gente pode falar de todo tipo de violência. Violência sexual, violência moral, violência mediúnica, violência mental, todos os tipos de violência, assim como a traição também é uma violência. Muitos desses atos violentos produzem nas vítimas a vergonha e não nas pessoas que estão sendo algozes. Então é muito comum a vítima se envergonhar por aquilo que ela sofreu, mesmo que ela não fosse determinante para a prática daquele ato. Então a luta é que a gente tem que reconhecer que as vítimas são vítimas e os algozes são algozes. Não tire da vítima o direito dela se reconstruir, para dar àqueles que produzem os atos o direito de continuar sendo quem são. Não tem o direito de continuar sendo quem são os maldosos, os violentos, os falsários, os traidores. Esses não podem ter esse direito. Não deem o direito a essas pessoas de continuarem sendo tudo isso na sua vida. Olha, todos que passaram pela minha vida, todos, exatamente todos, desde que eu nasci até que eu me tornei adulta, têm o direito de agir comigo como eles desejarem. Isso é uma escolha deles. Eles podem agir da forma que eles quiserem. Mas eles não têm o direito de retornarem à minha vida e fazer isso de novo comigo. Não. Até aceito o pedido de desculpa, até concordo muitas vezes com o pedido de perdão, não é? Mas esses não ganharão o direito de fazer novamente o que eles já fizeram. Porque algumas pessoas nunca mudarão. E aceitar esse fato muitas vezes é difícil porque, como religiosa ou como alguém que está buscando a espiritualidade, a gente pode trazer com isso uma sensação de que não há mudança no ser humano. Mas não é isso. Algumas pessoas nunca mudarão porque não desejam mudar, porque acham que não tem o que mudar ou porque são doentes psiquiátricos, doentes mentais. Algumas pessoas não precisam de oração. Algumas pessoas precisam de tratamento psiquiátrico, tratamento para o narcisismo, para a bipolaridade, para vários outros traumas que já são catalogados aí pelo Ministério da Saúde, pela OMS, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria. Então, aqueles que necessitam de oração, esses você pode agir. Aqueles que necessitam de tratamento, quando não forem buscar, não tem nada que você pode fazer para isso. Então, veja bem,
Continue andando com aqueles que lhe trairão, se você quiser, mas não reclame da consequência desses atos. Mayra, mas eu não sei, a pessoa chega em mim, a pessoa se mostra. Sim, eu também fui traída inúmeras vezes, incontáveis vezes, né? Incontáveis vezes. Eu tive um ledo engano quando eu entrei para o Espiritismo. Eu achava que dentro do Espiritismo eu seria melhor amparada, minha mediunidade seria menos perseguida, eu teria o colo daqueles que poderiam ensinar, ou seja, eu poderia aprender com os maiores dentro do Espiritismo e eu sofreria bem menos. Ledo, engano. Eu sofri bem menos na minha mediunidade quando eu era evangélica. Eu fui bem mais recebida dentro da igreja evangélica. Porque dentro da igreja evangélica eu não tive que lidar com a inveja, eu não tive que lidar com a sensação de que as pessoas acham que a mediunidade é um cargo, ou que ela é uma profissão, ou que ela é um tipo de sei lá, como se fosse uma atriz, um ator, um cantor famoso, ou seja, um objeto que traz a fama. Os piores enfrentamentos que eu tive que ter para ser quem eu sou hoje, e aí eu não estou falando de conhecida na internet, eu estou falando de ser uma médium livre, fora da casinha, das caixinhas, fora daquilo que é programado por ser, foi dentro do Espiritismo. Eu conheci pessoas que me honraram dentro da igreja evangélica. Eu conheci pessoas das quais eu gostaria de me tornar e ser. Vários irmãos dentro da igreja que eu olhava e dizia, é isso. É esse exemplo que eu quero para mim. De caridade, de amor, de aceitação. Eu me lembro a primeira vez que um irmão da CCB falou para mim assim, a gente não pode falar sobre Chico Xavier, porque Chico Xavier foi um exemplo de homem. O que falar de uma pessoa como Chico Xavier? Por que falaremos mal de Chico Xavier? Isso era um evangélico dentro de uma igreja, considerada de uma doutrina bem rígida, né? O pessoal chama da Igreja do Véu. Era um irmão da CCB falando para mim e dizendo mais. Não tenha medo dessas coisas que acontecem com você, porque existem mistérios que só a Deus pertence. Existem mistérios que nós não conseguiremos explicar. Isso foi o que eu ouvi do irmão. Então, no dia que eu conheci a doutrina espírita como ela é hoje, a doutrina para mim, eu digo, movimento espírita, né? Casas espíritas, centros espíritas, é esse conhecimento. Foi quando eu fui mais atacada, foi quando eu fui mais desrespeitada, foi quando eu fui mais, né, descredibilizada. Foi quando eu tive mais traições. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Para que vocês não pensem. Paz de Deus, irmã. Para que vocês não pensem que é o meio, né? Que é o meio que vai modificar as pessoas. Não é. É a doutrina espírita que é ruim? De jeito nenhum. A doutrina, ela é perfeita, consoladora, amorosa. Ela é razão com amor e não amor sem razão, certo? Mas foi dentro dela que eu conheci o outro lado da mediunidade. Foi dentro dela, vivendo com pessoas que se dizem espíritas, porque para mim ser espírita é pregar o amor, a caridade, o consolo, é fazer o que se prega. Não adianta de jeito nenhum, não tem condições de você decorar toda a doutrina espírita e no seu dia a dia você ser diferente daquilo que você prega. Então foi dentro da doutrina espírita que eu tive os meus maiores enfrentamentos e que eu ainda terei os maiores enfrentamentos. Eu não tenho a infantilidade de achar que perseguições vêm e depois elas vão embora e nunca mais acontecerão. Pelo contrário, eu terei enfrentamentos dentro do movimento espírita até o final da minha vida. Uma porque eu sou espírita da doutrina dos espíritos e não da doutrina dos espíritas. Aquele que coloca o homem acima da doutrina não está pronto para se dizer espírita. Aquele que não reconhece que a doutrina está inacabada. Aquele que não reconhece que a doutrina pode ser cada vez mais
clara, pode trazer cada vez mais informações e prefere se prender numa caixinha onde ou as pessoas todas cabem ali ou ninguém pode, né, se dizer espírita fora daquela casinha, já perdeu dentro do espiritismo. Portanto, não achem, não pensem que são as pessoas parecidas com vocês que nunca te trairão. Não, as piores traições. Isso é chamada de traição, porque vem de alguém que você confia. Os nossos inimigos não nos traem, nós já esperamos dele qualquer ação. Os nossos inimigos não são pessoas das quais eu reconheço uma lealdade. Os nossos amigos é que são. O nosso convívio é que é. Então, é traição justamente por isso. Mas parem de alimentar traições. Você não tem culpa de ser traída, de ser traído. Não, você não tem culpa. Mas você tem culpa quando continua alimentando. Você tem culpa quando, por uma desculpa religiosa, doutrinária, você continua alimentando a fera que vai te morder. Quando, por uma desculpa, você prefere simplesmente se tornar presa, indefensável, né? De uma pessoa que está sempre avançando em cima de você, do que reconhecer que aquela amizade não existe, do que reconhecer que aquele elo de lealdade nunca existiu. Vejam bem, ser traída não é sua culpa. Alimentar quem te trai é sim. Porque você será traída diversas vezes. Mas o que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer? Não só você. Distância amorosa. Não mude quem você é para caber dentro dos olhos de ninguém. Se eu tivesse me prendido ao que alguns espíritas gostariam que eu fosse, se eu tivesse me juntado com pessoas que se intitulam, né, lideranças espíritas, porque há esse título, né, criado por eles, porque a única liderança espírita que eu reconheço é Jesus Cristo, depois dele Allan Kardec, depois Chico Xavier e alguns outros que demonstraram no exemplo. Isso para mim é uma liderança espírita, mas nenhuma liderança espírita está neste plano. Os que estão neste plano são pessoas errantes, como eu e como você. As lideranças espíritas estão em outro plano, vivendo uma outra vida, a verdadeira vida. Então, se eu tivesse feito tudo que tinham me pedido, se eu tivesse me juntado aos violentos, aos maus, para atacar outros, para atacar pessoas das quais eles precisavam exterminar, eu não estaria sendo perseguida. Eu não sofreria nenhuma perseguição se eu resolvesse falar apenas aquilo que eles queriam que eu falasse. Se eu palestrasse aonde apenas eles achassem que eu deveria palestrar. Se eu mantivesse na minha cabeça as mesmas teorias retrógradas, sem sentido e fora da doutrina que eles carregam muitas vezes pelas casas espíritas. Se eu segregasse pessoas pela sua orientação sexual, pela sua classe social ou pela sua escolaridade. Se eu determinasse regras na Casa da Caridade que são comuns a muitos, eu não estaria sendo perseguida. Mas eu também não estaria cumprindo o papel a qual eu vim à Terra cumprir. Eu não estaria fazendo a minha missão ter sucesso. Porque no final das contas, eu vou ter que chegar lá na erradicidade e dizer para Deus, e dizer para Jesus, bom, eu cumpri. Ou então, olha, para segurar a minha imagem, para segurar uma moral, para segurar uma pseudo-fama, eu resolvi realmente me rebaixar, eu resolvi me diminuir espiritualmente e eticamente para olhar nos olhos e ter a mesma afinidade com aqueles que se juntaram para fazer o mal. A diferença dos maus para os bons é que os bons têm mais dificuldade de se juntar e permanecerem juntos. Porque ser bom não é ser sem defeito. Não é isso, né? Ser bom é ter defeito e corrigi-los ao longo do caminho. Os maus se juntam porque eles se reconhecem. Um Judas reconhece outro Judas. É a mais pura verdade. E que tristeza, não é? Tanto Judas se juntarem. Só
que eles também não esperam. Aliás, eles compram as pessoas pelo que elas aparentam ser, né? Não pelo que elas são. Eles compram pelo que elas aparentam ser. Às vezes frágeis, às vezes fracas, né? A aparência de uma fragilidade. De repente, quando eles marcham para cima dessas pessoas, eles descobrem que tem um verdadeiro muro de concreto coberto por uma bela cortina rosa. Cuidado, né? Por trás de uma bela cortina rosa com flores e cheirinho de flor, pode ter um muro de concreto. E muro de concreto, quando você vai de testa, não tem outra saída. Vai te machucar. Então, no dia que eu tiver que diminuir a minha ética, a minha honestidade, que eu tiver que diminuir a minha seriedade para caber dentro do movimento espírita, eu vou parar o trabalho. Porque, como eu disse para vocês, o movimento espírita era para ser um movimento de amor. Eu quase nunca critico nenhuma religião ou critico a própria doutrina. Geralmente, eu simplesmente olho, vejo o que não serve para mim e sigo. Mas, ultimamente, tem alguns comportamentos de espíritas que tem que se ter um cuidado muito grande para que você não tenha vergonha de ser espírita. Para que você não pense assim, faz parte do mesmo convívio que eu. E isso eu tô falando daqueles que são, né? Porque tem tantos outros por aí, tantos outros que estão na onda, surfando no momento. Você já viu quando uma pessoa é atacada, que vem um monte para surfar no momento, porque aquilo ganha like? Nossa, bota carinha fazendo careta, apontando, colocando fotos, colocando o que quer por um like. Deve ser deprimente você viver a vida para atacar os outros por like. É por isso que eu resolvi estudar muito, é por isso que eu resolvi buscar uma profissão, é por isso que eu resolvi me estabelecer financeiramente, para que eu não fosse conhecida por alguém que vive, que ganha, para violentar os outros. É triste, é triste. E saibam que tudo isso eu pensei por uma notícia, que saiu na TV de uma pessoa que eu gosto muito, que se internou numa clínica, né, para tratar da saúde mental. Um artista que eu gosto muito, que sempre traz alegria para as pessoas. E eu fiquei pensando, que mundo complicado, onde pessoas maravilhosas precisam se tratar, porque pessoas ruins, violentas, nocivas à humanidade que nós vivemos, atacam sem serem parados. Que mundo é esse? Que mundo é esse que resolve enaltecer os vilões, os algozes, e sobrecarregar as vítimas? É triste, mas ainda dá tempo, né? Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar você. Pare de ser cortina rosa com florezinhas e cheiro de campo. Por trás dessa cortina, construam muros de concreto. E quando essas pessoas tentarem vir acima, vão se deparar com isso. Vão se deparar com isso. Então, vejam bem. As pessoas não são o que elas falam. As pessoas são o que elas fazem. Não compre belas palavras se as atitudes dessas pessoas forem diferentes. O mal se junta com uma facilidade que vocês não têm noção. Parece um imã que vão se juntando. E eles sabem que a única oportunidade que eles têm é se juntarem com tamanha violência e agressividade para atacar aqueles que combatem esse mal. Combater o mal não é entrar dentro dessa energia negativa deles.
Combater o mal não é você ir brigar com quem te traiu. Combater o mal não é você entrar e discutir e se nivelar a eles, não. Combater o mal, primeira coisa, é nunca nominar. Nunca nomine o mal. Eles não são pessoas específicas. Eles são tão somente o mal. Não olhe para aquela pessoa como um nome. Para mim, eles são apenas o mal. E o mal deve ser combatido com o bem. O mal deve ser combatido com amor. O mal deve ser combatido com trabalho. E se permita ser vilão na cabeça de alguns. Se permita ser a bruxa para alguns. Para alguns você se tornará alguém mau, mas eles esquecerão o que de bom você fez por eles. Primeira característica de alguém que tem maldade, que aqui deixou a maldade sair, transbordar, é que não possui ingratidão. Você já foi a princesa nesse conto de fadas e hoje é a bruxa. Muitas vezes, por quê? Você não fez o que queriam, você não se encaixou naquilo que eles produziram, você contestou atos dessas pessoas ou você simplesmente resolveu ser feliz e seguir o seu próprio caminho. Isso fará com que você se torne uma verdadeira vilã para algumas pessoas. E está tudo bem, porque cada pessoa percebe de nós muito daquilo que está dentro dela. Muitas críticas são confissões e não conselhos para que você seja melhor. Deixa eu ler alguns comentários. Ai, Cris, acho que é Cris. Porque eu vejo nas congregações pastores e etc. Na maioria deles vivendo nos luxos, enquanto os irmãos da mesma congregação passam necessidade e nem tendo às vezes o que comer e tendo ainda que doar. É verdade. Isso faz parte muitas vezes de um produto também de manipulação, né? Mas isso não acontece só dentro da igreja evangélica, não. Dentro da igreja católica. Isso acontece dentro do espiritismo também. Algumas pessoas usam da mediunidade ou usam do estudo dentro da doutrina para manipular outras pessoas, para tentar manipular. E muitas pessoas fracas e muitas pessoas manipuláveis, né? Manipuláveis caem nisso. As pessoas preferem ser brinquedos, marionetes, né, como chamam, do mal, do que perceber o bem que está na sua volta. Uma vez, uma pessoa de uma outra religião disse assim: Mária, eu não posso acreditar nisso porque isso é um inimigo. O espiritismo é o inimigo, o espiritismo é o diabo. E aí eu perguntei para ela: você já viu o diabo querer fazer o bem às pessoas? Você já viu o diabo querer fazer caridade para as pessoas? Você já viu o diabo buscar aprender e melhorar pelos outros? Não. Então, espiritismo não é coisa do inimigo. Minha mãe é evangélica e quando as pessoas perguntam para ela, né, sobre trabalhos que vulgarmente se chama de macumba, né, as pessoas não conhecem direito e aí julgam como macumba. Ela disse: olha, um dos maiores trabalhos está dentro da própria igreja. Os piores trabalhos estão dentro da igreja, com a inveja dos irmãos uns com os outros, com o sentimento que os outros têm, querendo que outras pessoas se deem mal. Então o verdadeiro trabalho está dentro da própria igreja, de nós para nós mesmos. Minha mãe respondeu isso. Porque coitado do inimigo, né? Coitado dos espíritos obsessores. Coitado, né? Coitado desse ser que criaram para colocar a culpa nele. Coitado dele. Tem até os memes, né? Tem até os memes na internet que eu acho engraçado, que é assim: o calor do diabo, aí o diabo aparece. Meu mesmo não. Então, quando a gente é incapaz de reconhecer as nossas faltas, a gente tem que ter um bode expiatório para colocar ali nele, né? Por isso que eu gosto tanto de Paulo, porque Paulo não se culpou, mas também não se justificou. Paulo buscou mudar. Então, assim, coitado dessas entidades que nós criamos, né? Coitado desses espíritos que são, na verdade, sofredores e que muitas vezes prestam obediência a encarnados que ainda não sabem sobre a bondade da espiritualidade e aí são obedientes a eles como soldados pelos seus vícios, né? Muitas vezes, e levam a culpa de atos que são nossos, atos que são produzidos por nós.
Eu posso nunca ter conhecido um terreiro de umbanda, de candomblé, um centro espírita. Eu posso nunca ter tido nenhum conhecimento sobre isso. Eu posso nunca ter assistido um trabalho, visto um trabalho, e eu posso produzir um dos piores trabalhos do mundo, que é criticar as pessoas, matar as pessoas por dentro, mentir sobre as pessoas, caluniar as pessoas. É o que mais acontece. Bom dia, o que me deixa triste no espiritismo é a falta de caridade com os companheiros integrantes e proclamam caridade com a comunidade. Não sei se fui claro, mas outras doutrinas se amam mais. Ah, você foi claríssimo. E é isso mesmo que mais me assustou. Hoje não. Mas no início, ainda como uma menina recém-chegada, eu me assustei demais. A capacidade que muitas vezes nós espíritas temos de pregar um amor a quem está fora do nosso vínculo e pregar um ódio e concorrer por cargos inexistentes. Não existe cargos de maior médium, melhor médium, nome do espiritismo, sei lá. Não existe esses cargos, nunca tiveram esses cargos. E eu tive uma dificuldade imensa. Eu me lembro que no primeiro centro espírita que eu fui trabalhar, a médium falou assim: olha, eu sou a médium central da casa, eu tenho 30 anos de espiritismo. É normal vocês verem os irmãos, né? Os irmãos sendo apresentados pelo tempo que tem de espiritismo. É uma coisa louca você concorrer com antiguidade, quando você, na verdade, precisava era estar lá juntos. Nem concorrer não é, né? Ah, você quer saber se existem salários para o espiritismo? Não que eu saiba, não na Casa da Caridade, não pela doutrina. Pela doutrina, você dá de graça o que de graça recebeu, você trabalha em prol da caridade, você trabalha para ajudar. Inclusive, é bem aconselhado que o médium já tenha uma profissão estabilizada, que o médium já tenha com o que se sustentar, com o que viver e com o que sustentar a sua família antes de adentrar, inclusive, no trabalho mediúnico, né? Por quê? Porque nossa função é ajudar, não tirar, né? Então, assim, desconheço salários dentro de centro espírita, viu? Desconheço salários, mas espera aí também, né? Eu só conheço o espiritismo que eu conheço, é o espiritismo dos espíritos. Eu não posso falar pelos centros espíritas, nem pelo espiritismo dos espíritas. Isso aí eu não posso falar. Então pode ser, eu tô dizendo aqui que não existe, você pode ter tido algum contato com alguma casa, né, que tenha isso, mas assim, não que eu conheço, não que eu fui ensinada, não que eu prego. Então a gente tem sempre, quando eu comecei a fazer o trabalho público, já foi depois de formada, eu me formei em 2012, né? Eu me formei em 2012, só abri os trabalhos públicos e os trabalhos de caridade em 2018, tá bom? Ainda que eu já frequentasse, que eu fizesse as cartas antes disso, que eu desse os recados, né? Eu só comecei em 2018, quando já estava também estabilizada, já tinha minha vida, né? Meus filhos, já tinha minha profissão, já tinha como, né, andar. Então, só posso falar por mim, amada, porque eu não quero falar no geral, depois você me traz uma informação aí que eu não saiba, né? Aqui tá dizendo aqui, de médium não, a Alessandra dizendo, mas a casa pode ter serviço administrativo remunerado. Isso é verdade. As casas podem ter um administrador que elas contratem, né? Depende também de como é que funciona dentro da casa. Por exemplo, a Casa da Caridade só tem 2 pessoas contratadas até agora, que são os vigilantes, o noturno, o diurno, né? Então são contratados pela CLT, carteira assinada. No futuro, nós, quando tivermos condições, faremos outras contratações para que o serviço, né, saia melhor. Então assim, pode ser que tenha sim um administrador contratado, isso pode. Mas, por exemplo, falando pela Casa da Caridade, o administrador da Casa da Caridade é o Everton, como vocês conhecem. E o Everton já é um servidor também, já tem a vida dele e faz isso de forma gratuita. Então, o que eu conheço é a Casa da Caridade. Alguns trabalhos, né? Alguns trabalhos
tem administradores que já são maiores, né? Administradores pagos, porque por conta da dificuldade de se arranjar um voluntário que realmente façam, né? Que doem o tempo ali, às vezes é necessário. Então, isso sim, administradores e algumas coisas sim. Em que pese na Casa da Caridade contratada, a gente só tem os 2 vigilantes até agora. Outros serviços a gente pensa em contratar num futuro, mas até agora os contratados fixos são esses. Mas não posso falar, né? Não posso falar por todo o Centro Espírita, posso falar pela Casa da Caridade. Não falo pelo Espiritismo também. No meu caso, eu sempre fui adepta a que o médium se sustente, trabalhe e viva dentro das suas condições. Esse é o que eu penso, né? E eu sei que alguém falou aí, mas às vezes dou a vida lá, isso é cada um, né? Aí cada médium, cada orientador, cada pessoa orientada pelo seu mentor vai tomar a decisão. Agora, outros sim, podem ter mesmo administrador, vigilantes, recepcionista. Pode ser que você precise fazer contratações de alguns serviços. Isso pode, tá bom? Isso, ó, Nina falou, nós temos uma pessoa que cuida do patrimônio e zela pela casa, esse é remunerado. Isso, é um administrador, né? É um administrador. Isso é um administrador e esse pode ser sim, isso pode ser remunerado. O que eu disse é que o da casa não é, porque ele doa esse serviço, então ele não é remunerado, tá? Ele não é remunerado. O da Casa da Caridade, aí eu tô falando pela casa. Eu, por exemplo, eu sinto muito não ter mais tanto tempo como eu tinha. Eu sinto que eu ainda tô deixando a desejar, por exemplo, na formação da casa nova, que eu não vou tanto quanto eu gostaria de ir. Eu sinto que eu tô deixando a desejar muitas vezes porque tenho feito poucos despertar, pouca live. Por quê? Porque eu tenho um trabalho, né, um profissional e um de estudo também, né? Então, eu requer mais tempo, né, dentro dessa minha outra área, da área profissional. Então, eu muitas vezes eu fico muito sentida, porque eu tenho dado menos do que eu gostaria, tenho estudado menos do que eu gostaria, justamente pela falta de tempo. E só é possível porque eu tenho alguém que faz, né, a administração por mim. Porque o Everton faz a administração financeira, a administração de pessoas, de voluntários, a administração de serviços, tudo feito por ele, É o meu braço ali direito, né? Alguém que eu confio extremamente. Então toda casa tem, e alguns são remunerados sim, porque vão fazer o serviço, né? Eu ia indicar para vocês, tava até esquecendo, esse livrinho. Ele é bem curtinho, gente, ele é bem curtinho, mas é um livro de grande sabedoria, é de Epiteto, tá? A Arte de Viver. A Arte de Viver. Vamos ver aqui. Recife. Recife, dia 19 de abril, Concha Acústica da UFPE. Tem que procurar o Centro Espírita Irmã Gertrudes com o nosso Fabinho Tinoco, tá bom? Ó, vou ler o primeiro capítulo desse livro aqui, ó. Arte de Viver, de Epiteto, tá? Item 1. Existem coisas que estão em nosso poder e outras que estão além do que podemos. Em nosso poder está a opinião, o objetivo, o desejo, a aversão. Em uma palavra, tudo que esteja relacionado a nós mesmos. Além do nosso poder está o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo, enfim, tudo o que não é propriamente nosso. As coisas sob o nosso poder são por natureza livres e restritas e desimpedidas, mas aquelas que estão além do nosso poder são fracas, dependentes, restritas e estranhas. Lembre-se então de que você atribui liberdade às coisas que por sua natureza são dependentes e toma para si o que pertence aos outros. Você será prejudicado, lamentará, ficará insatisfeito e encontrará culpa tanto nos deuses quanto nos homens. Mas se você tomar para si apenas o que é seu e ver o que pertence aos outros como realmente é, então ninguém jamais o obrigará, ninguém o restringirá. Você não irá culpar ninguém, você não acusará ninguém, você não fará nada contra a sua vontade, ninguém o ferirá, você não terá inimigos e nem sofrerá nenhum dano. Buscando coisas tão grandes, lembre-se de que você não deve se permitir nenhum desvio, por menor que seja, rumo às conquistas dos outros.
mas saiba que deve abandonar inteiramente algumas coisas e deixar outras para depois. Mas se você deseja isso e também poder e riqueza da mesma forma, poderá perder o último ao buscar o primeiro, e certamente falhará na forma única como a felicidade e a liberdade são obtidas. Procure de imediato, portanto, ser capaz de dizer a tudo o que for imagem: você é apenas uma imagem e de forma alguma é real. E então examine tudo pelas regras você já conhece. E primeiro e principalmente por isto: se refere às coisas que estão ao nosso próprio poder ou àquelas que não estão. E se referir a algo além do nosso poder, esteja preparado para dizer que isto não é para você. E exatamente mais ou menos o que nós falamos hoje. A traição das pessoas não está ao nosso poder. Então, se você passar a vida sofrendo porque outras pessoas foram desleais, será uma vida de sofrimento sem fim. O que nós devemos entender é que a nossa lealdade para com as coisas, as pessoas, a espiritualidade pertence a nós. Essa ninguém pode tirar. Essa ninguém pode modificar. Então, tudo que não pertence a mim é apenas uma mera imagem do outro e eu não vou me vincular a isso. O que pertence a mim é o meu caráter, é as minhas atitudes, são as minhas mudanças, é aquilo que eu pratiquei, a intenção pela qual pratiquei e aquilo que eu busco. E ao outro pertence o dele. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender que eu não tenho inimigos. Pode ser que eles me considerem inimigos. Isso aí pertence a eles. Pertence a mim entender que eu não tenho inimigos. O mal é apenas o mal, ele sempre vai existir no mundo. A minha função é não nominá-los. A minha função é não dar personificação ao mal, porque quando eu personifico, quando eu intitulo, quando eu nomino o mal, eu trago ele para bem pertinho de mim, eu trago ele para alguém, para o meu ciclo de vida. E eu não quero. O mal é o mal. Ele vai sempre existir, eu vou sempre combater dentro da paz, dentro do amor, né? Dentro de tudo daquilo que for de bom, mas eu não vou carregar bagagens que não são minhas, como diz a Renata, não carregue bagagens que não são suas. Quando você vai viajar, você só tem direito a um despacho. Você vai levar 2? Você vai levar o seu da amiga? Você vai levar o seu de outras pessoas? Não, você vai levar somente o seu. Porque se você levar o de outra pessoa, você vai pagar o excesso. E o excesso é caro, não é? O excesso é caro. Então, para que você vai pagar excesso na sua vida pela bagagem de outros, pela maldade de outros, pela deslealdade de outros? Às vezes você se afasta até de quem você ama. Imagine daquele que você não conhece. Ah, Mayra, mas a gente deve amar os inimigos. Vamos lá, gente. Isso é uma teoria religiosa. Isso é o que seria correto. Mas eu, por exemplo, e você, estamos num mundo ainda de expiação. E nós não conseguimos amar simultaneamente e na mesma hora aqueles que nos fazem mal. Nós não conseguimos amar ainda da mesma maneira aqueles que nós não conhecemos daqueles que nós conhecemos. Verdade tem que ser dita. Essa é a verdade. Nós amamos de forma fraternal e muitas vezes, né? Muitas vezes a gente diz que ama o outro porque foi ensinado a amar. Mas na hora, foi ensinado isso na forma religiosa, mas na hora que a gente tem que praticar o amor pelos outros que não se conhecem, aí é que fica difícil. Veja bem quantos projetos de caridades no mundo inteiro precisando de ajuda. E muitas pessoas, se ajudassem, muita gente sairia da miséria, da pobreza. Mas as pessoas não ajudam porque não conhecem. Então, tem mais tendência a ajudar aquelas pessoas que eles enxergam. Então, vejam bem, nem assim a gente está cumprindo aquilo, né? Aquilo que se foi ensinado. E muitas vezes você vai ter pessoas que você vai amar, né? Você ama. Apesar de amá-las, você terá que estar longe delas, né? Terá que se distanciar delas. Teve pessoas que eu amei, que eu amo, né? Que eu amo, mas não posso conviver com atos delas. Tem pessoas que eu vou sempre amar, mas não concordo com certas situações. E quando essas situações não me invadem
o domínio do outro, não prejudicam o outro, ok, é uma escolha dela. Mas quando invadem, eu não posso andar juntos, eu não posso concordar. Eu já tenho que lidar com as mudanças que eu tenho que fazer no meu ser, mas lidar com quem não quer mudar, né? Com quem não quer mudar é impossível. Então, não se preocupem com o Judas. Ele se matou sozinho. Não precisou que ninguém matasse ele. Não precisou que ninguém apontasse o dedo. Não precisou que ninguém fizesse nada. Ele se matou sozinho. Os Judas são assim. Eles acabam por morrer espiritualmente sozinhos. Pessoas que são Judas, elas nunca têm vínculos fortes. Os Judas estão sempre brigando. Os Judas estão sempre em violência. Raramente eles se firmam com amigos ou com um grupo de amigos que duram mais do que 1, 2, 3, 4, um ano, né? Um ano. Porque é muito difícil se manter uma farsa por muito tempo. É muito difícil conviver com pessoas que têm 5, 6 máscaras. Um dia a máscara cai. E aí o que eles nos mostraram é apenas o lado negativo. A gente não viu o lado positivo e aí não consegue, né? Não conseguimos perdoar tão facilmente. Deixa o Judas serem os Judas. Seja você um Paulo de Tarso. Quem quiser ser Judas, se torne Judas. Quem quiser ser Paulo de Tarso, é por aqui mesmo. É caminhando para a evolução. Nós vamos errar. Eu errei muito já na minha vida. E como errei? Então, quando eu vejo gente assim, montando mentiras sobre mim, eu fico pensando, meu Deus, se soubessem a verdade, então eu tava lascada. Era só ligar para mim e perguntar alguns erros que eu sou capaz de dizer, alguns erros. Mas inventar mentira é que é pior, né? Então, assim, tenho muitos erros. Como médium, muitos. Já errei recado, já errei carta, já errei situações dentro da Casa da Caridade. Já errei tudo que podia errar. E ainda vou errar muito. Mas vou consertar, vou melhorar, vou seguir, vou me fortalecer. Então, eu não quero ser Judas, eu não posso ser o Judas. Se os outros quiserem, é um papel. Não posso ter vergonha de ter sido traída. Eu tenho que ter vergonha de trair. Eu tenho que ter vergonha de não ter ética. É de ter opiniões tão manipuláveis que todos os dias você acorda de um lado diferente. Que todos os dias você acorda sendo uma pessoa diferente. Hoje você está com um grupo, amanhã você está com outro, depois você está com outro. Hoje você acredita na Mayra, amanhã você acredita no fulano, depois você acredita no ciclano, depois você passa para outro. Você, na verdade, está perdido naquilo que você acha que é. Você, na verdade, nem se reconheceu. Você sequer aceita o que você é. Na realidade, muita gente ataca pelo passado sujo que teve. Muita gente ataca as outras porque não consegue se perdoar. Traidor é traidor. Quando ele quer mudar, ok, isso é parte de papel de mudança. Agora, aquele que não busca mudar sempre será um traidor. Trai os filhos, trai o marido, trai a família, trai os amigos, trai os que não são amigos, trai o profissional, trai tudo. Trai tudo. Entenderam? Então, como é que você vai exigir lealdade de um traidor? Tá aí o nosso erro. Não exija lealdade de um traidor. O que é que você espera? Pensa de mim, o que é que você espera de um animal que está solto na mata? De um cachorro selvagem, cachorro de mata, né? Não sei como é que chama, um gato, que não é domesticado. O que é que você vai esperar trazer ele, trazer uma onça para dentro de casa? Você sabe o que a onça é, você sabe que ela não é facilmente domesticada, nem sei se domestifica mesmo. Mas você traz a onça para dentro de casa, cria ela desde pequenininha. Quando ela tá grande, ela te morde. Ela te morde, a culpa é da onça, a culpa é sua que trouxe a onça. Olha a onça ali, ó, que meu filho pintou. A culpa é sua que trouxe a onça. Então, como você vai esperar a lealdade de um traidor? Você sabe a história de traição. Eu acho que as piores traições que eu tive foram de pessoas que cometeram os piores erros na sua vida, né? Na sua vida. Às vezes dentro da Casa da Caridade, às vezes dentro do meu convívio. Tem pessoas que saíram do grupo da Casa da Caridade porque praticaram coisas terríveis, das quais foram perdoadas, mas que eu não iria manter. E hoje se juntam com os traidores. Eu vou esperar o quê de um traidor? Eu vou esperar o quê de uma pessoa que cometeu erros tão terríveis? O problema é atirar a pedra quando seu telhado é de vidro.
Mas essas pessoas são traidoras, mas são inteligentes, são conhecedoras, sabem que o bem não vai produzir o mal e confiam nisso para não serem descobertas. Então, vejam bem, não traga uma onça e ache que um dia ela não vai te morder. Não espere lealdade de um traidor. Não espere lealdade de um traidor. Vai esperar o quê de um Judas? A partir de hoje, abra os olhos de ver. Abra os olhos de ver. Não é os olhos materiais, é os olhos espirituais. Os olhos espirituais. Traição só dói porque a gente permite. E eu, Ai, dona Simone, é uma onça mesmo. Deixa eu ver. É uma onça. Ele pintou essa onça dele. Ele fez esse trabalho em casa, da escola. Então, assim, vamos parar de se culpar pela culpa que é dos outros. Vamos parar de crucificar as vítimas e perdoar instantaneamente os algozes. Vamos parar de passar a mão na cabeça de quem errou e pisar na cabeça de quem sofreu a injustiça. Uma coisa que alguém me disse um dia, Uma coisa que alguém me disse um dia foi que, mesmo as pessoas que estão sofrendo, mesmo as pessoas que estão na tristeza, às vezes passando por luto, não deixam de ser mau caráter. O mau caráter, ele é mau caráter passando por tudo. Passando por tudo que ele tiver que passar. Existe uma frase que alguém falou um dia na internet, eu não sei quem foi o escritor, que ele diz assim: os ruins, bom, eles também envelhecem, Eles também envelhecem. Então, assim, não tentem fazer amizade com Judas. Vejam a história da pessoa, vejam quem é a pessoa, vejam os frutos que ela produzem, vejam tudo isso, Então essa pessoa, sim, uma pessoa que tá até aí no chat falou pra mim assim: Mayra, não é porque essa pessoa é enlutada que ela tem caráter, não, ela só tá sofrendo, mas ela mesmo no luto é sem caráter. Uma pessoa um dia me alertou sobre alguém, me disse isso, e eu ainda não abri os olhos nesse momento. Depois essa pessoa provou que estava certa. Então, mesmo pessoas tristes, sofrendo, ainda pode ser sem caráter. Entendem? Então, assim, hoje foi o quê? Foi Mayra Rocha falando sobre Mayra Rocha? Não, foi Mayra Rocha exemplificando com Mayra Rocha. Hoje foi um ensinamento. Justamente. Você tem toda a razão, Lari, toda a razão. Então, assim, as pessoas se entregam, as pessoas se vendem por muito pouco. Tem pessoas que realmente não têm lealdade. O Judas se vendeu por moeda, que depois nem conseguiu gastar. Tem pessoas que se vendem com imagem de coitada, de vitimismo. Tem pessoas que são manipuladas facilmente por outras. Eu tenho mais um sentimento de dó mesmo das pessoas que são manipuladas pelas pessoas más. Essas eu tenho dó. As pessoas más eu tenho uma certa sensibilidade ainda para olhar como alguém doente. Mas não passo a mão na cabeça de gente ruim para pisar na vítima, Para pisar na vítima. Então, vejam bem quais são os olhos que vocês estão vendo das pessoas, Quais são os olhos que vocês estão tendo das outras pessoas. Essa pessoa que me ensinou isso do luto era uma pessoa que me seguia, que tentou me abrir os olhos sobre alguém. E isso eu vou levar pro resto da vida. Porque eu, Mayra, tenho uma sensação com os enlutados que é de muito amor, que é de muito, muito carinho, que é de colo, que é de aconchego, que é de preservar. Por que eu não boto os segredos nas cartas? Para preservar, Para preservar as pessoas. Se eu colocasse metade da perseguição, não existia. Mas continuarei assim, continuarei dentro da ética do que eu tenho que fazer, e não do Judas. O Judas se mata no final. Teve gente que achou que me maltratou, que me machucou, me traindo, Na verdade, me tornou mais forte. Foram verdadeiros professores. Hoje, eu posso dizer que aqueles que me traíram foram meus maiores professores. Me ensinaram o que eu não quero ser e me ensinaram o que eu ia me tornar
daqui pra frente. Então nunca se espremam para caber na casinha de ninguém. Vivam seu luto do jeito que vocês querem viver. Vivam seu luto do jeito que vocês querem viver. Vivam a vida de vocês da forma que vocês acharem correta. Vivam com sua família, com seu marido, com seu esposo, do jeito que você quiser. Tenham amigos verdadeiros, tenham amigos que vocês amem. Tenham amigos, não se afastem de pessoas pelo comentário maldoso dos outros. Não se afastem de quem vocês amam porque alguém falou isso ou aquilo. Viajem, façam suas coisas, sabe? Publica na internet o que você quiser. Tem tanta gente publicando coisa ruim. Publica a viagem, publica beijando, publica abraçando, publica conquistando. Não publica não que é inveja. Não, vai ter inveja de todo jeito, né? Vai ter inveja de todo jeito. Se fortaleçam para manter as suas convicções. Porque tudo que o mal quer é abalar você naquilo que você acredita. Sabe pra quê? Pra depois te deixar sozinho. Depois que eles tiram sua crença, sua fé, sua alegria, sua esperança, eles não seguem com você. Eles te deixam sozinho pra você suportar o peso do que eles colocaram em você. Você nunca vai achar uma pessoa maldosa que vai te segurar a mão. Ele vai só te afundar, depois ele vai sair e vai te deixar lá no poço. Aí vai depender de você, se fica no poço ou se usa um pulso. Então, para que se colocar lá? Tenham as suas convicções, tirem as suas conclusões sobre tudo e permaneçam nelas. Porque no final das contas, é entre você e Deus. É entre você e Deus. Eu sempre digo assim, ó. Sei o que eu planto, sei o que eu vou colher. E essa é a minha verdade, e a minha verdade é minha. Essa minha verdade pertence a mim, ninguém jamais vai tirar. Por isso que eu leio livros de ateus, eu escuto pessoas que até nem acreditam em mediunidade, por isso que eu aprendo com pessoas que acham que não existe vida após a morte, por isso que eu tenho convivência com todo mundo, porque a minha fé, a minha crença é minha, é firme dentro de mim. Eu não preciso que o outro acredite, eu não preciso que o outro saiba, eu não preciso que o outro viva a minha verdade. Eu vivo a minha verdade. Então eu posso conviver com quem não acredita. A minha verdade não será abalada. Pessoa que muda de verdade todo dia, ou ela tá perdida, ou ela é alguém que precisa de tratamento psiquiátrico mesmo, porque às vezes, ou mais, é só falta de caráter e de ética, porque às vezes também a gente tá colocando doença psiquiátrica em quem só é mau caráter, né? Eu acho às vezes eu acho até inclusive que a gente tá descredibilizando as doenças. Porque tudo que a gente olha é narcisista, é bipolar, é depressivo. Não, às vezes não é, às vezes é mau caráter, é ruim, não quis mudar. É um obsessor encarnado. Então vamos ter cuidado pra gente não colocar naquela pessoa uma doença que ela não tem. Coloque nela a lacuna de caráter que falta nela, certo? E quanto a você, se fortifique, distância amorosa, não convive comigo. Eu tive que deixar pessoas que eu amava para trás porque o meu caminho não pertencia mais a elas. Porque o meu caminho não incluía mais elas. E eu não ia sair do meu caminho para viver o caminho dos outros. O caminho é andado apenas por você. Então não se preocupe com Judas. Ele se mata sozinho no final, tá bom? Eita, que hoje eu tava inspirada, viu? Até eu tô me olhando aqui, até eu gostei da palestra de hoje. Eu fiz pra mim mesmo também. Sabe quando você pega uma palestra e parece que ela se encaixou em você que nem uma roupa? Menina, acho que não foi nem eu. Acho que nem foi eu que fiz essa palestra não, viu? Eu vou depois pensar se foi eu mesmo. Aí, gostei. Minha cirurgia ainda não marquei, né? Claro que me perguntou, ainda não marquei a minha cirurgia, mas vou marcar. Tô aí projetando junto com o Everton novos eventos para casa, projetando encontros, projetando muita coisa boa, né? Essa Joelma. Projetando muita coisa boa para esse ano. A casa tá cheia de coisa boa, cheia de dívida e cheia de coisa boa. Pois é. Ó, agora eu vou me arrumar, já tinha tomado banho, vou me arrumar, vou trabalhar.
Que o dia de vocês hoje seja maravilhoso. Amanhã nós temos Despertar com Mayra Rocha na Casa da Caridade, presencial e também pelo YouTube. Acho que pelo Instagram também, vamos ver. Mas eu sei que pelo YouTube vai. E, né? E a gente se encontra amanhã para falar de Paulo de Tarso. Porque de Judas não vale a pena falar. Quem é que lembra de Judas? Quem é que aqui no dia a dia vê uma coisa e fala, Judas. A gente só lembra de Judas quando as coisas acontecem ruins, não é? Então a gente só lembra das pessoas que realmente valem a pena ser lembradas. Durante o dia você lembra dos apóstolos. Às vezes você olha e vê, você não vê estátua de Judas, né? Quem é que vê estátua de Judas? Tá passando na praça, Judas ali. Agora você passa ali na praça e vê Paulo de Tarso, São Francisco, Santo Agostinho, não é? Mas Judas você não vê. Quem é que sabe quem foi os 72 juízes que mataram Sócrates? Me falem, qualquer estudioso aí, filósofo, me diga um nome de um juiz dos 72 que mataram Sócrates. Ninguém sabe. Agora Sócrates, todo mundo sabe quem é. Faça a sua vida de uma bondade tão grande, dentro da sua verdade, evidenciando mesmo coisas boas, como diz a nossa colega, que todo mundo lembre de você. Porque Judas não é lembrado. E não se preocupem com Judas. Ele se mata sozinho no final. Até amanhã para falar de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo. O apóstolo dos gentios, ou seja, nosso. Amo vocês.